Boa noite, tudo bem? Para quem está chegando, a Pri me convidou para fazer uma live, mas no Instagram dela tá dando problema, não estou conseguindo acessar e nós estamos testando por aqui, tá? Então ela já está chegando, vamos ver se a gente consegue fazer essa live por aqui. Vou convidá-la. Estou esperando ela chegar. Vamos ver se dá certo agora para ela participar. Quer dizer, eu participar. Estou aqui me convidando no meu Instagram, me convidando para fazer. Vamos lá. Boa noite. Muito Tá bom, me, Pri. Deu certo, tá vendo? tá me ouvindo? Tá tudo certinho? Tô, tô Agora te sim, as ouvindo. coisas acontecem como tem que acontecer, né? Sim, com É isso. certeza. Então, bom, é esquisito eu estar no Instagram seu, né? Mas te convidando, mas bom, eu queria continuar a introdução que eu estava fazendo. É uma honra te receber no seu Instagram para esse momento e a gente falar sobre um tema tão lindo, tão maravilhoso, que está me encantando cada vez mais. E eu, como terapeuta iniciante, querendo ou não, sou iniciante ainda, tenho muito para caminhar, mas já percebi que pode agregar demais nos meus atendimentos. Eu quero fazer isso daqui para frente. Muito assim, vai ser a base de todos os meus atendimentos, acredito eu. E eu queria falar um pouquinho com você, mostrar para as pessoas que me acompanham, que estão conhecendo agora essa técnica, como que a gente pode tocar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas com essa técnica, essa ferramenta tão completa, profunda e toca de uma forma tão bonita assim na gente. Me tocou de uma forma muito, muito engraçada, assim, muito. Ela foi muito carinhosa, mas ao mesmo tempo foi bem profunda, tá me transformando e, bom, vamos lá, eu quero mostrar para as pessoas tudo isso que eu tô aprendendo com essa professora maravilhosa que acho que caiu direitinho. E, bom, eu queria dar as boas-vindas para a Andrea, para a Dani, para a Denise, para o meu marido, Bruno, que está aqui, parceirão também. E vamos lá, prof. Bom, gente, boa noite. Fiquei muito feliz com o convite, né? Você é uma das alunas que traz aquela surpresa boa, né? De ter muita vontade de aprender, mas ao mesmo tempo ter a humildade de estar nesse lugar de aluna, assim, sabe? Então, isso é muito importante para qualquer área da vida, essa postura que você tem, tá? Bom, a radiestesia ela entrou na minha vida numa busca que eu tinha, né, com, na verdade, com o Reiki, né? Eu comecei a procurar, procurei a terapia holística para me tratar. A primeira terapia foi o Reiki. E quando eu comecei a trabalhar no ambulatório de Reiki, eu comecei a ter muitas percepções, né? De energia em relação ao campo da pessoa, a percepções assim, de como a pessoa se sentia, enfim. E aí eu comecei a duvidar disso também, né? E falar assim, ué, será que é isso mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Se eu estou sendo sugestionada? E eu sempre gostei, é uma característica, né? Eu sou professora, acho que desde que eu nasci, sou da área da educação, né? Eu fiz uma transição profissional da área da educação para a terapia holística, então eu sempre fui buscando o fundamento das coisas, né? Então eu tenho essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo, o que está por trás do Reiki, por exemplo, ou de outras práticas, né? Por que que isso funciona? O que que acontece por trás disso? E quando eu fui me questionando, me perguntando, eu vi, né, descobri aí essa técnica que é a radiestesia, né, que não é da terapia holística, mas a terapia holística se apropria da radiestesia por esse encantamento que você acabou de falar
aprendendo, né, essa técnica. Aham. E como que surgiu, assim? Porque eu vejo que, assim, principalmente quem não tá próximo desse universo, sente que isso pode ser um tanto quanto mágico, meio duvidoso, assim. Como é que funciona exatamente? Vamos explicar para as pessoas isso. Então, a radiestesia, ela tem registros muito antigos, né, da radiestesia. Antigos, assim, Egito antigo, tem registros de uso da radiestesia na China, né? Então, é uma técnica milenar, né? E, e ela, como eu falei, ela não é da terapia holística, porque ela é uma técnica que pesquisa, né, o campo energético das pessoas e dos lugares, tá? Então, tem alguns instrumentos da radiestesia que são utilizados. Quem trabalha no campo, por exemplo, até hoje, usa uma forquilha, que é se fosse dois pauzinhos, pega um gravetinho mesmo de um galho para poder direcionar e localizar poços de água, tá? E isso, ó, tem registros, por exemplo, da China, onde eles utilizavam, e eles têm todo um trabalho, uma filosofia do ambiente, de harmonização de ambiente, né, que é o Feng Shui, e Uhum. aí também tem registros deles utilizando essa forquilha. Então, tem outros instrumentos, o principal instrumento da radiestesia é o pêndulo, e, e ela tem essa capacidade de ter essa identificação do que é invisível, né? E quando a gente vai trabalhar com o invisível, tem um mistério aí também, né? A ciência vive buscando explicações sobre esses fenômenos, né? Muitos fenômenos que a gente não consegue explicar racionalmente ou cientificamente. Então, por isso que provoca essa ideia, né, de magia, mistério e tal, porque vai trabalhar com o invisível. Só que é um invisível onde a gente capta informações, né? Nós temos percepções sensoriais dos nossos sentidos, né? E percepções extrasensoriais. Então, quando a gente entra num ambiente, a gente sente um arrepio, sente uma energia pesada. Isso diz, né? A gente tem biosensores também, que são células que têm biosensores para sentir o perigo, né? Então, a nossa mente primitiva também trabalha com isso, né? De você sentir que tem algo aí acontecendo, um perigo que você não precisa nem olhar para trás, você sente que tem alguém te olhando. Então, Uhum. essas percepções que a gente tem são informações que a gente vai captando do ambiente ou das pessoas, né? Então, tudo, né, está envolvendo aí o campo energético. E a radiestesia, com a técnica, permite, né? O pêndulo, ele é um instrumento que é, ele só é um instrumento que ele vai captar essa informação e direcionar, né? Para a gente saber pela mente qual que é a resposta, né? Daquilo que nós estamos perguntando. Então tem uma sequência aí de técnicas, né? E de metodologia para você chegar numa resposta mais precisa em relação aos desequilíbrios energéticos ou em relação a questões do ambiente. É o que eu tô apaixonada. O meu caminho foi muito parecido com o seu, assim, eu acho que é por isso que a gente se encontrou, porque eu comecei com a massagem, né? Então, na própria massagem eu percebia que não era só isso, eu sentia uma energia diferente, às vezes a pessoa não me falava, eu meio que intuía pelo corpo dela e tal. Então, isso me levou para o reiki, exatamente como você. E no reiki eu senti essa energia, é incrível. O campo magnético, realmente a gente consegue se conectar, a gente consegue se comunicar dentro dessa consciência toda, né? Que existe essa rede de consciência em que a gente está inserido. E depois, na radiestesia, nas medições, nas pesquisas que eu tenho feito, é incrível como dá para perceber exatamente na prancha
a mudança, as respostas, assim, eu tô cada vez mais fascinada, sincera, eu não sei nem o que falar, eu fico assim, porque é constatação atrás de constatação, sabe, assim, da eficiência, é uma ferramenta limpa, assim, eu acho, quanto mais você treina, quem tá aqui, as minhas colegas, quanto mais você treina, mais você percebe que realmente existe essa resposta única, individual, personalizada e ligada ao campo, né? De quem está sendo pesquisada. E como é que funciona essa comunicação? Poxa, porque assim, como que a gente pode pesquisar qualquer pessoa do planeta, em qualquer lugar do mundo, à distância? Isso é muito legal, porque funciona na pandemia, está funcionando para mim, assim, foi um dos motivos que eu busquei estudar radiestesia, mas como é que funciona essa conexão do radiestesista com a pessoa ou com o ambiente que está sendo pesquisado? Então, se a gente for ir a fundo, né, sobre as pesquisas, sobre a energia, a radiestesia traz também essa constatação de que a energia não tem tempo e espaço, né? O tempo e espaço são criações nossas, de formas de organizações nossas, né, humanas, assim. Então, a energia, ela não tem tempo e espaço. Só que para captar essas informações dentro da técnica da radiestesia à distância, e isso foram estudos feitos ao longo dos anos, né? Foi uma coisa que foi criada agora, inventada agora. Então, a radiestesia, ela tem uma característica de ser muito empírica, de ter muita experimentação, né? Até hoje. Então, tem uma organização, os radiestesistas vão se comunicando para fazer experiências, né? Por isso que no curso eu sempre falo para vocês, tem o fundamento e vocês vão praticar. Sem a prática, realmente é uma técnica que exige, quanto mais você pratica, mais você vai ficando melhor, mais você vai aferindo melhor aqueles resultados, aqueles desequilíbrios, né? E uma das técnicas da radiestesia, que é a pesquisa à distância, você precisa de uma informação energética da pessoa para fazer, né? Não é um dom, não é mediunidade, não é nada disso, né? E nada contra, tá? Mas essa técnica, você colhe uma informação energética que a gente chama de testemunho, né? O que é essa informação energética? Pode ser a informação, inclusive, da pessoa, onde tem o DNA da pessoa, que a gente chama que são os testemunhos biológicos, né? Um pedaço de unha, um pedaço de cabelo, né? E você pode utilizar a foto, né, da pessoa, e aí você pode montar um testemunho com essas informações, que é o nome e a data de nascimento da pessoa, né? E aí, a partir dessa técnica, né, onde você tem essa informação energética, você vai fazendo perguntas para saber dos desequilíbrios, né? Mas essa mesma lógica, isso pode acontecer em relação a ambientes também, né, com a foto daquele ambiente e tal. Mas essa mesma técnica onde a gente pode captar essas informações, você também, quando a gente se comunica, quando alguém olha o nosso feed, olha uma foto sua, olha você nos seus stories, e a gente está exposto a essas energias, né? Se a pessoa olha e fala, putz, que legal que ela está ali fazendo, trabalhando, mostrando uma coisa bacana, mas tem pessoas que vão ou ter inveja, ou vão falar, ai, que horror, ai, que ridículo, ai, isso daí é magia, isso daí é não sei o quê, e começa a ter os julgamentos. Isso para tudo, né? Eu falo muito, hoje em dia, a gente tem uma super exposição dos bebês, né, recém-nascidos. Então, porque o bebê nasce nas redes sociais, né? Antes a gente tirava foto. Antes, né? O pessoal já mostra tira foto do recém-nascido. Agora tem fotos do ultrassom, e os ultrassons cada vez mais precisos, né? Então,
você tem uma super exposição ali dos bebês, por exemplo, e aí você olha e cada um tem uma experiência de maternidade e vai projetando energia, né? Então, se você não está bem emocionalmente, você capta, a gente está trocando energia o tempo todo à distância, tá? Agora, o que a radiestesia faz? Através da técnica e através do seu direcionamento, né, você tem a intenção de captar determinada informação com o consentimento da pessoa, claro, tá? Isso é muito importante. Então, você tem a intenção de saber se determinado chakra está em desequilíbrio, qual é o chakra, qual é o campo, qual é a parte emocional, enfim. Então, ela é uma técnica que organiza com a intenção de você fazer essa pesquisa para dar a devolutiva para a pessoa. Mas nós estamos trocando energia o tempo todo, né? Como com a radiestesia isso fica mais evidente, tá? Por quê? Porque você fala, eu atendo clientes que eu não conheço pessoalmente, né? Hoje eu atendi uma cliente que mora em Minas Gerais. Semana passada era uma cliente do Piauí, que me conheceu pelas redes sociais. Então eu não as conheço, Eu né? atendi minha primeira cliente de Pessoalmente. Santa Catarina. Não é maravilhoso? Eu acho É maravilhosa essa maravilhoso. expansão, né? Então, para quem recebe é impressionante. Vocês fizeram um exercício de fazer uma autoinvestigação e eu dei a devolutiva. Ficaram impressionadas. Nossa, é isso mesmo e tal. Por quê? Porque é a leitura energética e energia não mente, né? Uhum. Então, a pessoa vai para além da conversa. Quando você fala, como é que eu estou, eu seleciono na minha mente. Por quê? Porque eu quero me mostrar para o outro, eu escolho o jeito que eu quero me mostrar para o outro, né? E a radiestesia, ela não precisa disso. Você faz uma leitura da energia da pessoa naquele momento. Então, ela evidencia isso. Então, as pessoas ficam impressionadas. Então, algumas podem ter medo, né? Porque é algo, né, inusitado, mostra Diferente, coisas que é às vezes uma a pessoa tem uma leitura. crença. Oi? Aham. É uma leitura muito diferente, né? É muito verdadeira. Então, assim, não tem como você mentir. É lógico que a gente vai filtrar o que a gente fala, como fala, né? O radiestesista. Mas não tem como você mentir, assim, é como a pessoa está naquele momento, né? Não é uma pesquisa que você faz uma vez na vida. Então, você pode fazer uma vez por mês, por exemplo, ou depois de ter passado por alguma coisa muito forte, né? A frequência, ela pode variar entre, você pode fazer uma harmonização, por exemplo, completa e uma manutenção só dos chakras, né? Porque os chakras são centros de energia que a gente tem pelo corpo e pelos chakras que a gente faz essa troca de energia. Então, dependendo da emoção que você tem, né, naquela semana, naquele dia, os seus chakras eles podem mudar, né? Eles podem desalinhar, eles podem desarmonizar ou harmonizar, né? Então, quanto mais você faz a sua harmonização e sabe, você dá um direcionamento para a pessoa. É isso que eu acho legal na radiestesia, né? Por isso que os terapeutas se apropriam da radiestesia para as práticas integrativas, porque dá um direcionamento, né? Então, a pessoa, a gente não fica menos na tentativa e erro, né? E mais certeira. Você está com um desequilíbrio em tal chakra porque você está sentindo ansiedade, medo e tem um desequilíbrio no ambiente familiar. Então você monta o quebra-cabeça, né, daquela pessoa, expõe para ela e ela fala assim, nossa, é verdade. Eu falo que é um raio-x energético, né? Aí eu falo, não, não, é verdade, é isso mesmo. Então ela sabe, né? Você ajuda essa pessoa para falar aonde você precisa olhar, né? Eu tenho visto, tenho observado nos últimos atendimentos
vamos colocar uns 90%, que a gente estava falando de identificar, por exemplo, ansiedade, medo. Engraçado que eu tenho observado nos últimos atendimentos, a maioria, vamos colocar aí 80% das pessoas, eu tenho recebido muita resposta de desequilíbrio de energia relacionada ao apego e ansiedade. Por isso que eu te chamei para a gente falar sobre isso agora, porque como que a gente descobre isso, né? Assim, a gente pode entrar em como falar sobre como perguntar como a gente perguntar, e o pêndulo vai traduzir o que a gente recebe no campo, né? Nós é que recebemos, os radiestesistas recebem da pessoa que está sendo pesquisada, e o pêndulo, ele traduz para a prancha, porque a gente recebe informações do nosso inconsciente, né? E eu tenho recebido muita resposta na prancha sobre apego e ansiedade. Eu acho que apego, a gente sabe que está muito relacionado também a essa forma nova de viver que a gente está pesquisando e expandir de uma forma que a gente nunca precisou antes, que consequentemente gera essa ansiedade na gente, né? Você tem percebido Sim. isso também? Na verdade, assim, a ansiedade, eu até preciso atualizar esses estudos, mas até em março do ano passado, nós estávamos em primeiro lugar, nós Brasil, né, brasileiros, estávamos em primeiro lugar pela OMS em nível de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, ou seja, a ansiedade diagnosticada, e não tanto essa ansiedade que a gente, né, tem níveis de ansiedade, tem tipos de ansiedade, e a radiestesia, inclusive, ajuda a identificar, né, para você saber por onde que você vai aí tratar essa ansiedade. E nós estamos em quinto lugar em nível de depressão, né? Então, é generalizado assim, e aqui, brasileiros, somos, em primeiro lugar, somos muito ansiosos, né? Porque vivemos um coletivo, além desse contexto, porque esse primeiro lugar ele já foi também em 2019, né, antes da pandemia. Então, não é só por causa do isolamento social. O isolamento social e toda a situação política, econômica, né, do Brasil, que a gente está vivendo, ela potencializa essa ansiedade, né? Uhum. E a ansiedade, vou falar do apego depois, mas se a gente for pensar na ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um medo, né, de uma ameaça futura. Então, é um medo de algo que ainda não aconteceu. Esse medo de uma ameaça futura, então a gente imagina que terá uma ameaça e a gente faz 30 cenários daquela ameaça. Certo? Se acontecer isso, vai ser assim, se acontecer assim, vai ser daquilo outro, se acontecer isso, eu vou fazer aqui. E aí você vai fazendo, né, desenhando os seus cenários. Enquanto você está ali desenhando os seus cenários, você está paralisado, você não está cuidando da sua vida, você não está vivendo no presente, você está vibrando, paralisado nessa ameaça futura, que não aconteceu, né? Então, esse é um tipo de ansiedade. Ela está relacionada, ela é irmã do medo, né? Tem a ansiedade por excesso de preocupação também, né? E aí você está dizendo a ansiedade associada ao apego, né? Por quê? Porque é um medo de perder. O apego, ele né, o apego diz muito da nossa necessidade de controle. Sabe as pessoas que são acumuladoras, né? Tem pessoas que têm uns apegos, né? Eu tenho uns apegos a uns livros aí super antigos, que toda vez que eu olho para eles para doar e deixar circular energia, porque eu detesto coisa parada, mas né, todo mundo tem essas suas questões, né? Então, tem uns livros raros de teatro que eu nem faço mais, e aí eles estão lá ainda. Então, é um apego que, ok, não está prejudicando a minha vida, né? Porém, tem apegos, né? Pessoas que acumulam muito, que não conseguem se desfazer das coisas ou das pessoas, apego a relacionamentos, apego ao passado. Então, é uma dificuldade de deixar o novo entrar. Uhum. Como que eu vou deixar o novo entrar se eu não sei o que vai me acontecer amanhã?
nós estamos há quase, né, estamos mais de um ano experimentando a impermanência da vida, né? Essa ansiedade de vai, não vai, sai, não sai, é a cada semana. Quem tem filhos, eu tenho uma filha em idade escolar, é a cada semana, né? A cada dia, antes era cada dia, a cada semana você sabe, vai, presencial, não presencial, vai, não vai. Imagina quem está com pessoas doentes, enfim, é uma realidade muito desafiadora para todo mundo. Então, como que eu vou desapegar de uma realidade que eu conheço, que é, né, que a gente conhecia há um ano atrás, e eu vou encarar o novo? O pessoal fala do novo normal, não tem, eu não sei o que é isso. Então eu junto a ansiedade, porque eu tenho uma resistência a essa mudança de algo que eu nem sei como que vai acontecer, né? Então, lidar com tudo isso requer conhecimento, autoconhecimento, conhecimento de técnicas que possam fazer você estar no presente, trazer a sua mente para o presente. E a radiestesia pode ajudar nisso, né? A identificar. Você está com medo do quê? Quando a gente tem ansiedade, a gente já vai para o medo, mas é medo exatamente do quê? E você começa a conversar, né? O que você acha que vai acontecer? Ah, vai acontecer isso, isso, isso. Tá, e se acontecer isso, isso, isso que você está falando? O que vai? Você vai destrinchando até a pessoa, ela relaxa. Realmente, não tem... Às vezes esse sentimento não tem nem base, assim, né? Ela percebe. Nas devolutivas que eu tenho dado, isso é muito recorrente, da pessoa não saber o que sente, e aí ela fala assim, ai, bateu. Bateu o que você está falando, mas não é que bateu, não existe essa de bater, não é adivinhação, né? É exatamente a leitura do que está, inclusive, ligado ao chakra correspondente, muitas vezes, a esse sentimento, né? A essa emoção, a essa forma de pensamento, que é um pensamento tão, às vezes, recorrente, e às vezes na devolutiva eu vou realmente puxando. Às vezes a pessoa não sabe, não consegue nem dar um nome ao que ela está sentindo, e a radiestesia entra como essa caminha para ela falar assim, não, calma, a gente pode começar a trabalhar isso. E uma coisa que eu queria te perguntar, para a gente comentar aqui, falando em pandemia, faz diferença a gente fazer um atendimento à distância, ou aqui na minha cidade mesmo, que eu estou em Brasília, ou daqui para o Japão, e diferença de uma pessoa que está aqui do meu lado, eu fazer essa pesquisa com ela do meu lado? Faz muita diferença? Porque às vezes as pessoas ficam reticentes, falando, eu não sei se vai ser muito exato, vai que a energia se dilui no meio do caminho, ela não pega direito. Né? Era uma dúvida minha antes de começar a estudar, não vou mentir. Era assim, nossa, como pode acontecer isso? Até porque o Reiki nível 2 se juntou, veio junto com o estudo da radiestesia. Aí eu consegui entender melhor. Mas vamos explicar para o pessoal, e depois tem uma perguntinha aqui que a gente pode responder que eu achei interessante. Da minha mãe, inclusive, que está aqui. Oi, mãe! Bom, você quer que eu veja aqui a pergunta? Porque acho que você não consegue correr aqui, né? Ela falou mais na frente, a Miriam. Acho que ela falou... Deixa eu ver se eu acho aqui a perguntinha. Miriam Márcia, pela radiestesia é possível identificar alguma doença? Tá, eu vou responder aqui essa, e aí eu já entro nessa resposta da doença. Sabe aquela brincadeira de criança que a gente fazia, eu pelo menos fazia? Acho que vocês vão se identificar, para entender como é que funciona o telefone, e aí você pega ou uma caixinha de Danone, ou uma latinha de molho de tomate, faz um furinho, coloca um barbante um e outro, e vai lá longe, aí você ouve aqui e fala, nossa, funcionou e tal. E como é que agora o celular funciona, o telefone sem fio, né? Porque antes você achava o quê? Que a sua voz ia percorrendo, né, até o fio,
e aí você conseguir ouvir. Estou fazendo essa analogia para a gente entender melhor como funciona, porque a energia é frequência, é onda, né? Então, a gente tem um campo eletromagnético, todos nós temos. O planeta tem, quando eu falo, a vibração do planeta, porque nós, né, é uma troca, né? O nosso campo reflete na energia coletiva do planeta e vice-versa. A gente pode também absorver essa energia, né? Então, a energia ela funciona como frequência, tá? E aí não faz diferença se eu tô. Tanto é que eu falo para as minhas clientes, né? Às vezes eu até prefiro fazer um primeiro atendimento, né? Que é a parte da pesquisa, tem algumas etapas, né? Então, a parte da pesquisa dos desequilíbrios, às vezes eu até prefiro que a pessoa não esteja, que ela esteja em casa, relaxada, para que ela não interfira também, né? Ali com as suas resistências, com seus pensamentos, tá? Mas não faz diferença nenhuma a pessoa estar na minha frente e a pessoa estar longe, tá? Porque, como eu falei no começo, eu pego as informações daquela pessoa. Então, tem uma forma de preparar, você coloca num gráfico por um determinado tempo, né? Então, tem toda uma técnica onde você prepara essas informações, esse testemunho, ou a foto, ou o nome completo, a data de nascimento, ou uma informação biológica da pessoa, tá? Então, com essa técnica não faz diferença. Para chegar nessa técnica foram feitos vários testes, né? E com a prática você vê que não faz diferença. Conforme você mesma vai fazendo os seus atendimentos, e vai adquirindo cada vez mais confiança com o feedback das pessoas, você vai vendo que realmente não faz diferença, né? E aí, pensando na frequência, né, da sua energia, todos nós temos nossos corpos, né, que são os corpos, a gente tem nosso corpo físico, a gente tem o corpo energético, né, a gente tem o corpo que lida com as nossas emoções, a gente tem o corpo dos pensamentos, né, e corpo espiritual, enfim. Então, tudo isso vai interagindo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas vão interferir na nossa vibração, tá? E a gente vai emanando essa informação. Se eu vibro a ansiedade, que você, né, colocou como um tema para a gente falar, então eu vou frisar mais, né, nesse exemplo da ansiedade, se eu estou vibrando a ansiedade, tudo que eu vibro, eu atraio, porque a energia sempre vai estar em movimento. E o meu movimento é esse, elétrico, magnético. Você não fala assim, aquela pessoa tem um magnetismo, ela atrai, todo mundo para ouvi-la, porque o magnético ele atrai, né? E o elétrico ele emana, né? A luz elétrica emana luz. O ímã magnético atrai, tá? Para a gente fazer essas analogias para entender melhor. Então, a gente está sempre nesse movimento. Se eu vou vibrando ansiedade, tá? Eu vou atrair. Como que eu atraio a ansiedade? Isso é um processo inconsciente. Se eu estou vibrando ansiedade, eu vou entrar em ressonância, eu vou atrair pessoas ansiosas para a gente compartilhar nossa ansiedade. Sabe aquelas competições de doença? Eu estou com dor no ouvido. A sua dor no ouvido não é pior do que a minha dor no dedinho do pé. E aí, por quê? Você está em ressonância com aquilo. Eu posso atrair notícias que me deixam ansiosa, pessoas que me deixam ansiosa, filmes, tá? Tudo aquilo que a gente consome, que vai trabalhar com os nossos pensamentos e emoções. Bom, a radiestesia consegue identificar doenças. O que é a doença, né? A doença física é a manifestação de um desequilíbrio. Então, quando estamos doentes, algo não vai bem, né? Então, se a gente, como algo não vai bem, nós vamos caminhar. Oi?
em relação à doença física, porque tem doença física e a doença, às vezes, mental. Doença também pode Isso. ser energética, por exemplo? Sim, toda doença ela começa no campo energético, tá? Num desequilíbrio nos nossos campos mental, astral e no campo energético. Então tem a gente, né? O pessoal não fala campo áurico. Então nosso campo áurico esses desequilíbrios eles vão acontecendo nesse campo do invisível, tá? E aí o que acontece? Quando já está no físico, o que acontece? A gente tem uma dorzinha, né? Ah, eu tô com uma dor nas minhas costas. E aí eu não dou atenção para aquela dor na lombar, né? Aí, não, é só uma dorzinha, eu aguento, porque nós somos ensinados a não ouvir o nosso corpo, né? Então, é uma dorzinha, eu aguento, uma dorzinha, eu aguento. Aí, um dia começa a travar suas costas, outro dia você não consegue andar direito, até que chega um dia que você para. Você tá com tanta dor que você para. E aí, que é o corpo te dizendo, basta. Antes disso, sem você perceber, porque a gente não foi educado dessa maneira, sem você perceber, já estavam acontecendo processos. Por exemplo, geralmente, né, numa leitura energética, problemas na lombar, né, está relacionado com processos de mudança nas áreas da vida. Então, se a pessoa está com algum processo de mudança que está em discordância ou com o que ela quer, ou com o que ela acredita, ou discordância com alguma outra área da vida dela, vai ter um conflito, né? Porque é mudança estrutural e a lombar diz, né? O quadril é a nossa estrutura, nosso eixo de equilíbrio. Então, pode até ser que eu estava passando por esse processo e eu não estou aceitando. Então, o meu corpo, ele é inteligente, ele vai conversar comigo. Ele tenta de várias formas conversar comigo. Por uma sensação, que é a emoção que você falou, nosso corpo emocional. Por um pensamento, uma intuição, que a gente não dá importância, né? Aí ele vem pela dor, e ele quer conversar com a gente pela dor, fala, ó, é assim que você vai parar? Então é assim que vai ser. E aí a gente tem escolhas. Quais são as escolhas? Eu paro e vou só saber qual é o remédio que eu vou tomar para passar aquela dor e continuo vivendo a minha vida, até vir uma reincidência daquela dor, até virar uma dor crônica, ou eu vou investigar as causas daquilo e trabalhar, que essa é a visão integrativa, é a abordagem holística. Eu vou cuidar sim daquela dor, eu vou tomar aquele remédio, fazer aquele tratamento, porém, além disso, eu vou olhar o que está por trás daquilo. A radiestesia, ela consegue identificar, inclusive no nível físico, se há desequilíbrio. Porém, nós não podemos fazer diagnóstico, né? Nós fazemos uma pesquisa de como que está a qualidade da energia de determinado órgão, de determinada parte do corpo, do campo emocional, como que está o seu nível de ansiedade, né? Até que ponto isso está prejudicando o seu dia a dia. Então, você dá pistas. Na medida em que nós identificamos algum desequilíbrio no físico, a orientação é que a pessoa procure um médico, né? Mas é possível. Por exemplo, hoje eu atendi uma cliente que deu um desequilíbrio no chakra laríngeo, e aí tem vários significados esse desequilíbrio, porém, no campo físico, deu um desequilíbrio na tireoide, certo? Então eu não vou dizer para ela, olha, link, né? você tá com problema na tireoide. De jeito nenhum. Eu falo, ó, deu este desequilíbrio e este desequilíbrio. Você já tem alguma questão? Já fez os seus exames? Como que está? Ela me disse, você não é a primeira pessoa. A médica que me acompanha já pediu há um tempo exames da tireoide e eu ainda não fiz. Então, o que foi a consulta de hoje? A consciência de que eu falei assim, agora essa é a sua prioridade. Você vai fazer os exames que a médica pediu para você fazer. Né? Então é esse o caminho, isso que é integrativo, né? Você recorre, é complementar, né? Então ela pode indicar, dar os sinais, dar pistas de onde que você pode aí olhar, focar mais dentro do seu processo. É um caminho
Diferente do alopático, que eu acho fantástico, porque o que a gente tem de ferramenta hoje doeu, tomou um remédio e, sei lá, dor de... Não tô tirando o mérito disso. É bom pra gente também. Mas, se você não entender da onde vem, por quê, como, quais são os seus padrões, eu acho que a gente começa a tirar o poder nosso pessoal de nós mesmos nos transformarmos e colocar o poder no médico que decide o meu remédio, no remédio que vem me trazer a minha solução. E isso também gera uma ansiedade, porque você se sente dependente de remédios, dependente de médicos, dependente de diagnósticos. E é muito legal esse caminho da autoobservação, que foi o que a radiestesia me trouxe também. E com o tempo a gente vai mais... Opa, cai. Com o tempo você vai ficando mais craque Não, tá aí. aqui, nessa auto-observação, de entender e falar, opa, até aqui eu consegui entender que o meu joelho dói porque eu estou resistente a dar esse passo, por exemplo. Mas depois disso, tá, eu vou ver um médico porque já tá demais, ou eu vou ver uma psicóloga, um psiquiatra, né, porque tá demais. Por isso que eu acho é uma técnica muito confiável, eu acho, assim, por todas que eu passei, que são confiáveis também, mas a radiestesia, ela me trouxe a certeza de toda a intuição que eu tenho como terapeuta holística em todas as técnicas que eu trabalho, assim. Então, todos têm visões diferentes, mas sempre falando, gente, o corpo é um só, a mente depende do corpo, o corpo depende da mente. E eu acho que a missão da radiestesia é empoderar nós mesmas, né? Assim, para a gente entender, se curar e ser a mudança também que a gente precisa agora, nesse momento, né? Exato. Então tem aqui um comentário, né, que a dinâmica da doença é energia, mente e corpo. Energia, mente e emoções, né? Pensamento também é energia, emoção também é energia, né? E aí, quando se manifesta no corpo físico, porque a mente é um corpo mental, emoção é um corpo emocional, tá? Mas quando o desequilíbrio se manifesta no corpo físico, aí é que a gente chama né, do processo de doença. Mas a doença, o desequilíbrio, né, ela começa a acontecer antes. E a radiestesia nos dá a oportunidade de se antecipar a isso, né? De saber, olha, ainda está no campo da energia, das emoções, para você olhar para isso. Então, aqui falou da emoção, se vai a lesão, né? Se você não olha para suas emoções e não só olhar, é aprender, né, a lidar com elas. Essa semana a gente está aí, estou na imersão, tanto é que deve ter até gente da imersão aqui que não está entendendo nada, mas que não tem problema. A gente está falando de radiestesia, que é do meu curso, que a Pri me convidou, e aí está dando certo aqui. Mas a gente está numa imersão para elevar a vibração, para você se entender. E é um processo de você identificar que a radiestesia faz muito bem, e aí você limpa aquilo, né, para você conseguir intencionar. Então, a radiestesia, ela trouxe também para mim esse norte das próprias técnicas que eu trabalho, assim como você está falando, né? Que trouxe para você. Você consegue integrar a radiestesia nas técnicas que você trabalha, tanto no presencial quanto no online, né? Uhum. E aí, o que eu fico mais emocionada é de te ver atendendo. Quando você me mandou dizendo que estava já atendendo antes de concluir o curso e tudo, que eu fiquei super orgulhosa, justamente esse o propósito. Quando a gente se propõe a ensinar, eu nunca atingiria as pessoas que você está atendendo agora. Isso é muito bonito, né? O quanto que a gente vai reverberando. E você também, com o seu conhecimento, com as suas técnicas, com a sua abordagem, as pessoas vão se conectar com você e com toda a sua experiência, e isso vai se propagando, né? Então, o quanto que a gente pode influenciar
positivamente no coletivo. Quando eu falo que... Aí a gente volta para a ansiedade. Você fica frustrado porque você quer mudar coisas externas de coisas que você não tem controle. A ansiedade com apego, né, como a gente falou, é muito dessa necessidade do controle. Então, quando você desapega, é desapegar de coisas que você não tem controle. E aí, até falei ontem isso na primeira aula da imersão. Você tem controle do que efetivamente, né? Do que efetivamente? De você. E olhe lá. Então você tem controle, você tem o poder de se olhar, de cuidar das suas emoções e dos seus pensamentos. Existem ferramentas para isso. A Pri tem ferramentas maravilhosas para isso, que podem te ajudar a lidar com tudo isso, né? Então, quando você vai buscando isso, é aí que você tem controle. A partir do momento que você vai se estabilizando, vai melhorando, você tem condições de olhar para fora. Mas enquanto você não começa por você, no que você efetivamente tem condições de mudar, você só vai ficar patinando, procrastinando, olhar para si, né? E aí você fica num looping de frustrações, de ansiedades, de medos. E o medo, ele sempre vai existir, né? A questão é conversar com esse medo e minimizar, né? E que ações que eu posso ter um dia de cada vez, estando na presença, para que eu possa agir apesar do medo, né? Isso é muito legal. Cláudia Carneiro. Gente, a Cláudia Carneiro, nada mais, nada menos do que a minha prima. Você lembra, professora, que eu falei que eu ia para casa de uma prima no Rio de Janeiro, que tinha os gráficos de radiestesia? É a Claudinha, prima! Gente, ela é responsável. Ela tinha gráfico de radiestesia no quarto, eu ficava olhando aquilo assim. E hoje eu tô com eles na minha casa, ela tá aqui na live com a pessoa que me ensinou isso. Olha que ciclo lindo. Que bacana, ela falou de você, Cláudia. E ela tá falando que às vezes a gente não tem controle de nós. O controle, eu nem gosto muito de usar essa palavra, né? Controle. Mas é do que podemos agir em relação ao quê? E realmente não temos, né? Mas a gente pode ter decisões sobre nós. A gente não consegue agir sobre o outro, né? Então, e isso causa muita ansiedade. Quando a gente quando a gente cria expectativas, causa ansiedade e frustração depois. Aí você fica frustrado. E a ansiedade, o medo, vai estar ligado aos rins, né? Então é legal quando você vai vendo o físico, tá ligado ali às vezes uma dor na lombar é o reflexo, na verdade, de uma questão dos rins. Às vezes uma dor de estômago é reflexo de um desequilíbrio no fígado. E aí, às vezes, você não sabe, né? E quando você vai fazer uma consulta com a radiestesia, você consegue identificar. E aí você sabe qual que é o caminho, né? Às vezes eu olho e falo, olha, não, você está com dor no estômago, mas na verdade o desequilíbrio está vindo do seu fígado, né? Então, qual é a raiva que você está contendo? Qual é a frustração? Aí a pessoa identifica, é verdade, eu estou passando por isso, isso e isso. Então, é uma outra compreensão que você vai tendo e às vezes, né, Pri, eu acho que você está tendo essa experiência. Essa conversa já diz muita coisa, já resolve bastante coisa. Sim, uma consulta de radiestesia, eu sei que, assim, eu só estou começando, mas o princípio básico da radiestesia já é tão profundo e abre um espaço de um diálogo interno que, às vezes, só de falar, a pessoa fala assim, nossa, eu não sabia que assim, quando o nosso papel é fazer a conexão e a pessoa vai dar o sentido na vida dela, né? O nosso papel é falar, olha, os rins representam, às vezes, uma tristeza. Qual é a tristeza que você sente que está persistindo? A pessoa fala, não tenho certeza, não tenho nada, não. Aí, depois de uns 2 dias, às vezes, fazendo um tratamento no gráfico, ela fala, nossa, realmente veio aquilo, né? Assim, tudo que você fez está vindo. E
eu tenho percebido isso mesmo, até propriamente comigo, porque é um momento que eu tenho para olhar e falar, nossa, meu fígado tá alterado. O que será que tá tendo que eu tô tendo raiva? Eu percebo, realmente, esses últimos dias eu tenho tido muita raiva, mas por que a raiva? Eu acho que eu tô julgando demais. Aí vem, faz esse caminho interno de novo. Isso é muito, muito interessante. E, É. bom, acho que daqui a pouco a gente finaliza, né? Já são 8 horas, acho que 8h15 a gente finaliza. Para a gente não perder essa vibe legal do momento presente, da ansiedade, eu queria te pedir, Simone, se você conseguir fazer uma meditação rapidinha para gente, para ansiedade, já para a gente começar, já que a gente abriu esse diálogo sobre o processo de autoconhecimento e que a transformação como é interna, não é só voltada para os remédios, aí eu queria abrir aqui esse momento, esse espaço para a gente vivenciar isso. Acho que a live vai ficar gravada, né? Então as pessoas podem sempre Sim, a gente voltar deixa. para a gente sempre fazer essa meditação de ansiedade e reconfirmando, revalidando e reconvidando todo mundo para a semana de Eleve Sua Vibração, que a Simone está fazendo, que é incrível. Gente, essa aulinha que ela está dando não é nem metade do conhecimento que ela passa para a gente. Gostei muito da página dela quando eu a conheci. Não foi à toa, não foi por acaso que a gente se bateu. Acredito nisso. E daqui para frente eu gostaria de fazer muito mais lives com você para a gente falar de um tema, de ir aprofundando. Às vezes, por exemplo, se o pessoal gostar, a gente fala especificamente sobre os rins, especificamente sobre o fígado, né? Esses órgãos tão que falam tanto pra gente, eles não só funcionam, eles falam, né? Sim, com certeza. Bom, vamos lá então, gente. Então, ansiedade é mente. Como que a gente faz? Que foco que a gente vai ter agora? O foco no corpo, né? Então, a gente tem que tirar um pouquinho do mental, né? De ficar aquele diálogo mental, só que não tenham a ilusão de que eu vou parar de pensar. Às vezes a gente tem uns pontos de vista do que é ser zen, do que é meditação e tal, né? Você fala assim, eu não tenho saco, eu já sou ansiosa, ainda vou ter que parar para ficar quietinha. Imagina, eu não consigo, né? Na verdade, quando você volta a atenção para o corpo, e aí, assim, antes de eu conduzir, né, a meditação, para vocês entenderem como lidar com a ansiedade, coisas que te tragam para o corpo, para o seu presente. Então, tem coisas que aí você vai ter que descobrir, coisas simples, tá? Porque também a gente tem mania de pensar em coisas impossíveis para a gente não ter que fazer mesmo. Então, coisas simples, é um banho mais prolongado, é uma música que te traz para o presente, é uma dança que se faz, é parar um pouquinho, né? E fazer, assim, eu estou falando muitas coisas do universo feminino, né? É mexer com as plantas, sabe? Coisas que te faz trazer para o corpo, né? Que te faz retornar. E a principal forma, assim, a forma mais eficaz que tem para a gente acalmar os fluxos de pensamento, diminuir, tá? A gente não vai parar de pensar. Diminuir o fluxo de pensamentos pela respiração, tá? Então, eu vou ensinar para vocês um tipo de respiração que alivia muito aqui o mental, tá? Que é a respiração alternada. Então, é tanta coisa que tem que fazer nessa respiração, e aí a sua mente sai um pouquinho de cena, e aí você consegue diminuir o fluxo dos pensamentos, tá? Porque os pensamentos é esse chakra aqui, que é o chakra frontal. Então, primeiro você vai se acomodar onde você estiver, não precisa agora fazer comentários, se preocupar com isso, tá? Se você quiser fechar os olhos, pode fechar, mas tem gente que tem tanta necessidade de controle que não consegue nem fechar os olhos, e tá tudo bem, tá? Cada um vai fazer do seu jeito.
da maneira com que consegue fazer. Mas quando você se propõe a falar, não, eu vou tentar pelo menos um pouquinho, é um grande passo que você dá para você mesmo. É um sim que você dá para você. A gente está acostumado a dar sim para todo mundo. Agora é o momento de você dizer sim para você. Tá bom? Então se acomode, veja se você está confortável, pode fechar os olhos se você quiser. E aí você começa a prestar atenção na sua respiração. Só vai prestar atenção. Presta atenção em como que ela está agora. Ela está mais acelerada, está mais calma, ela está mais curta, mais prolongada. Só toma consciência da sua respiração. Como que ela está agora? Sem julgamento, não tem respiração certa e errada. Isso. Automaticamente, quando você começa a prestar atenção na sua respiração, ela começa devagarinho, aí entrando, regulando, ficando mais calma, mais tranquila. E você vai soltando. Agora você vai começar a prestar atenção não só na inspiração, mas na sua expiração. Quanto de ar que você consegue soltar só pelo nariz. Você inspira, vai expirando. Quando você sentir que você expirou tudo, você vai expirar só mais um pouquinho, vai soltar só mais um pouquinho. Pode ser que você coloque a barriga até um pouquinho para dentro. E aí você inspira novamente. E vai soltando. Acabou? Solta mais um pouco. Isso você já vai fazendo uma limpeza energética, né? Uma limpeza do ar também de dentro de você. E aí você começa a trabalhar com a atenção plena. Nesse momento que você já está prestando atenção na sua inspiração, no movimento do inspirar e expirar, começa a prestar atenção no seu corpo. Se você está sentada, quais partes do corpo encostam na cadeira onde você está? Qual é a temperatura dessa cadeira, ou dessa poltrona, ou desse sofá? Se você está deitado ou deitada, como que está o seu corpo? Qual que é a textura do lençol? A temperatura? Perceba se você está descalça, perceba a temperatura do chão, se você está de meia, se você está de sapato. Perceba se esse sapato está apertado, se está confortável. Perceba a roupa que você está, como que ela encosta na sua pele, no seu corpo, se há algum desconforto. Perceba se há pontos de tensão no seu corpo. Sem julgamento, simplesmente tome consciência. Perceba o ambiente à sua volta. Integre o som da minha voz, integre o som do ambiente à sua volta. Ouça se há alguém falando, se há um relógio, se há um barulho de talher. O que for que está acontecendo no seu ambiente nesse momento, faz parte do momento presente. Então você não nega o que está acontecendo no externo, você integra e está tudo bem. Se vier um pensamento, integre esse pensamento e está tudo certo. Percebeu todos os sons, perceba o cheiro do seu ambiente. E agora tome consciência, nesse momento que você aquietou, do seu estado emocional. Como você está se sentindo? Não segura, deixa fluir.
não signifique. Sinta. Isso. Só tome consciência. Tá tudo certo. Muito bem. Isso. Aos poucos, você vai abrindo os olhos. Isso. Lentamente, você vai fazer o seguinte. Você vai tapar uma narina, primeiro olho que eu vou fazer, e a gente vai fazer essa respiração para finalizar, tá? Então, você vai tapar uma narina, tanto faz a direita e a esquerda, tá? Você vai inspirar com, aí no meu caso, a esquerda. Eu tapo e expiro com a direita. Eu inspiro e alterno. Eu inspiro e alterno. Mas eu vou mostrar como que a gente vai fazer com a mão. Entenderam o movimento? É a alternância. Vamos trabalhar, acalma mais ainda a mente. 2 dedinhos, vai apoiar, sem apertar. Apoiar aqui no seu chakra frontal. O dedão, uma narina, o dedo anelar a outra narina. Então, você vai inspirar, alterna e expira. Tá? É esse movimento. Inspira, alterno, expira. A gente vai fazer isso 4 vezes. Inspira, alterna, expira. 1, inspira, alterna e expira. 2, inspira, alterna e expira. 3, inspira, alterna e expira. 4 e respira normalmente. Pronto, meditamos. Obrigada. A gente acha que a gente não consegue, mas é só um julgamento, só uma. Às vezes é desconhecimento de como funciona, né? Ah, isso não é pra mim, é o julgamento. Isso não é pra mim, eu não dou conta. Mas a gente fez isso olhando no Instagram agora, vendo os vídeos, né? Só falem se mudou alguma coisa interna em vocês, conseguiram mudar o seu estado vibracional, né? Como que vocês estavam antes da live e agora, nesse momento, para a gente ver, para a gente encerrar, né? Nessa vibe aí. A Dani colocou gratidão. Dá até um soninho. Deu, né? Isso a Perceba, gente né? pode fazer durante o dia, né? No momento de estresse, sai um pouquinho do ambiente de estresse, vai lá e faz 5 minutinhos. Nem que você se tranque no banheiro. Exato. Exato. Na verdade, a atenção plena você pode fazer a qualquer momento. Quando você está com a mente muito agitada, presta atenção aonde que eu estou. Eu estou encostando. Você vai narrando o que está acontecendo agora. Para e fala. Estou encostando o meu cotovelo na mesa, a mesa de madeira. Eu estou encostando o meu bumbum na cadeira. Estou sentindo um geladinho daqui do, sei lá, do metal. Começa a ter essa atenção plena do que você está agora. Você pode fazer isso dirigindo. Você está super estressado, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou segurando no volante. Como que é a temperatura do volante? Qual que é a textura? O que está acontecendo, né? Porque a gente, às vezes, não quer integrar o mundo externo. Então, a gente começa a trabalhar essa aceitação de tudo é como tem que ser. E como que eu, tendo consciência do que está acontecendo, isso serve para a pandemia também, tendo consciência do que está acontecendo, o que eu posso fazer em relação a isso nesse momento, né? Se for cuidar de si, você está colaborando muito já para o seu coletivo.
né? Então, acho que A esse é o princípio. consciência é uma só. Eu não digo que é inconsciente coletivo, pelo contrário, é consciente coletivo. E quem está consciente disso, acho que se sente muito mais pertencente, muito mais equilibrado, né? E fica o convite para todos, quem tiver curiosidade, fazer uma consulta comigo ou com a Simone de radiestesia, entender como estão. Às vezes você quer saber como está um aspecto só da sua vida, quero saber realmente se o órgão está desequilibrado, como eu intuo que está. É uma leitura muito completa, muito amorosa, eu acho, e muito pertinente nesse momento que a gente está aqui agora. Repito, me encantou. Vem complementar tudo que eu estou vivendo nessa trilha, olha só. E é isso. Se vocês gostaram, dá um joinha que a gente faz mais depois. A gente pode aprofundar um pouquinho mais. E, infelizmente, nosso tempo já finalizou. E, Simone, queria te agradecer muito sua generosidade, todo o seu conhecimento. Eu acho que é pouco para a gente, porque cada vez a gente aprende mais, a gente aplica todo dia. Eu estou aplicando todo dia. Eu apliquei aqui para ver com o meu marido um detalhezinho da vida dele que ele nem imaginava, né, querido? É muito legal e isso eu super recomendo a todos vocês fazerem pelo menos uma vez na vida, nem que seja para se ver de um modo que você nunca se viu, de um modo, fazer uma leitura energética que não é adivinhatória, não é magia, é realmente técnica e vai te levar para caminhos que você não imaginou e às vezes é a solução que você buscava, né? A visão que você Com buscava. certeza. Com Então, certeza, Pri. gratidão mesmo, Simone. Obrigada por ser minha professora, por estar na minha vida, por estar aqui na live, no seu Insta. E espero fazer isso mais vezes. Ah, que linda! Eu também fico muito feliz, né, de participar. Gratidão pelo convite. Estou bem orgulhosa também. Eu vejo a seriedade do seu trabalho, falo da sua postura como aluna, né, super disciplinada, questionadora, e isso é muito bacana. E você está mais do que pronta aí para ampliar ainda mais a prática da radiestesia de uma maneira responsável, que eu acho que isso é importante, né? Então, tenho total confiança, inclusive, de te indicar aí, né, para Passei fazer, no teste né, da as professora! consultas. Muito bom, é isso aí, Ai, com que bom! certeza. Então, você está de parabéns, continue Obrigada. que é Também com daqui uma para teacher mais. assim, como é que não consegue, gente? A aula dela é maravilhosa. Sigam a Simone, clica aqui em cima, que tem o link dela. E também, eu sei que eu estou no Instagram dela, então se vocês quiserem o meu, tá aqui também. A Simone também trabalha com outras técnicas, fala de outras coisas também. Sempre está postando coisas legais sobre os chakras. Pretendo chegar um dia nesse nível assim de falar tanto. E continuar estudando. Gente, olha, energéticas, eu já falei para minha mãe. Minha mãe tá aqui. Mãe, eu não sou nem de exatas e nem de humanas, eu sou de energéticas. É. Obrigada de verdade e a gente se vê. Até a próxima. Muito bem, gente. Gratidão também a vocês que acompanharam até o final. Bom, quem quiser também participar da imersão, amanhã ainda dá tempo de acompanhar a segunda aula, mas é pelo YouTube, tá bom? Aí me chama que eu falo como que se inscreve. Um beijo, Pri. Até quinta-feira na nossa aula. Um Uhul, beijo. é verdade. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau.